Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio Entre Céu e Rotina. Eu sou a Amanda e junto com o Ezequiel vamos conduzir uma conversa inspiradora sobre fé, propósito e milagre. O nosso espaço é para mostrar como o céu se manifesta na rotina, nas histórias reais que revelam o cuidado de Deus. E hoje o nosso convidado é alguém muito especial. Com muita alegria, recebemos o pastor Eliezer, que hoje é pastor no Cantagalo. Seja bem-vindo, pastor Entre Céu e Rotina. Eu quero cumprimentá-los, agradecer primeiramente a Deus e por estar aqui com vocês nesse dia de hoje, Amanda, o doutor Ezequiel, fazer parte desse podcast Entre o Céu e a Rotina. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Pastor, o pastor se define como um milagre. O que faz o senhor dizer isso? Qual é a parte da sua história que revela esse milagre? Ezequiel, eu me considero um milagre porque quando eu ainda muito novo, eu fui acometido por uma enfermidade, né? E eu não andava, não falava. E com o passar dos tempos ali, a minha mãe já desesperada, a família, casados ali de novos casados. E então ela faz uma conversa com Deus. E ela diz, então vou entregar novamente o meu filho ao Senhor nisso, movido através da oração de um sentimento. Pastor Daniel da Cruz, ainda é pastor jubilado, ele fez o casamento dos meus pais, era pastor deles. Tocado pelo Espírito Santo, foi lá na casa da minha mãe, então, e orou e declarou, então, o milagre da minha vida. Então, eu posso dizer que por esse motivo, eu sou o milagre de Deus. Pastor, olhando para trás, qual foram os principais motivos que moldaram o senhor como pastor e como homem? Eu olhando para trás, eu considero assim que é um enredo de muitas coisas que aconteceram no decorrer para forjar a nossa vida ministerial, como também um caráter de um cidadão, de um homem que a gente hoje constrói uma história, né? Mas eu tenho como grande alicerce meu pai, né, saudosa memória, que foi um dos incentivadores do meu ministério e da minha vida, e sempre me incentivando para chegar aí até onde nós chegamos e desfrutar aí de uma vida também ministerial, levando aí um grande legado que ele nos deixou. Então, o que me inspirou foi realmente ele, que a gente se tornou, né, os pais, como a minha mãe também, foram um grande incentivador para a gente estar hoje desfrutando dessas bênçãos que eu creio que através da vida deles é que a gente conquistou isso. Pastor, houve alguma experiência marcante na infância ou durante a juventude que fez o senhor reconhecer, que faz o senhor reconhecer hoje como o início do agir de Deus no ministério do pastor? Sim, teve muitas experiências. Eu vou nessa entrevista, nesse podcast, falar bastante da minha família, do meu pai, que me inspirou. Então, o meu pai iniciou o pastorado no ano de 85. Eu tinha aproximadamente 4 anos. Então, de lá para cá, a gente acompanhou e sempre esteve envolvido na obra do Senhor. Então, que marcou a vida da gente, o ministério ainda muito novo, em um culto das crianças, em outra congregação. Nessa época, meu pai era pastor na Assembleia de Deus do Jardim Itália, muitos anos atrás, e a gente foi com uma caravana, então, com a Kombi, lotada de crianças. Então, nesse trabalho, muitas crianças foram envolvidas pela presença gloriosa do Espírito Santo, e eu ali no meio fui batizado no Espírito Santo. Então, naquela época, o agir de Deus era constante na vida das crianças, não que hoje não seja, mas era de uma forma muito intensa. Então, a gente sentia este impacto. Crianças eram levadas no colo, arrebatadas em espírito, sentindo a presença de Deus. Então, isso foi um fato muito marcante na minha infância, que eu carrego até hoje como
uma experiência, uma vida, desde aquele tempo, já dedicando à obra do Senhor. Então isso é algo que me marcou. Eu ainda muito novo, né? Mas ainda me lembro desse momento aí de esse contato direto com o Espírito Santo de Deus, que é marcante nas nossas vidas. Todo pastor tem um momento da sua vida que sente o chamado. E como que o senhor sentiu o chamado de ser pastor? Então, Amanda, a gente que é filho de pastor, você muitas das vezes até observa e alguém vai até comentar, falar, alguém a gente ouve nas pregações dizendo, eu não fui apadrinhado por ninguém, eu não tive um pastor pai, mas eu vejo para os filhos de pastores, em geral, que há uma dificuldade sim em você ingressar no ministério, porque eu acompanhei muito tempo meu pai e tudo que viveu, o chamado dele, muitas das vezes escondido, chorando. Então eu nunca quis o ministério, eu sempre rejeitei por esse motivo, mas sempre Deus usava alguém para falar e a gente sabia de um projeto, de uma chamada, só que eu posso dizer para uma experiência, talvez eu atrasei um pouco o meu chamado, porém, eu vejo que foi um momento também de preparo, sabe? Porque o ministério ele traz dor, traz lágrima, traz sofrimento, e a gente vivia isso na pele, então era o que eu não queria. Então eu pedia para Deus assim, Senhor, eu não quero estar diretamente envolvido na obra, eu quero ter condições de ajudar missionários, e o meu desejo era estar participando, sendo cristão, mas vamos dizer, um membro ali, como se diz, de banco. E aquilo foi passando os tempos e até a minha 14 anos por aí eu permaneci na igreja. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar, eu ainda tinha 12 anos, em um congresso de crianças em Cafelândia, no tempo do saudoso pastor Bem-vindo Batista de Souza. Ele nos convidou, nós fomos com a caravana, meu pai era pastor em Corbélia, e ele nos convidaram, e eu me lembro que eu decorei uma mensagem. Tinha aqueles discos, vinil, e eu decorei essa mensagem do Kennedy Telly. E foi uma bênção, Deus batizou crianças com o Espírito Santo, então foi algo que chamou. E com o tempo eu afastei, fiquei fora da igreja, não quero culpar ninguém por isso, né? Mas houve um distanciamento, só que meu pai e minha mãe nunca desistiram da promessa de mim, sempre por 10 anos orando. E nesse afastamento eu fui para o quartel, fiquei 9 anos militar, e depois ingressei em grandes empresas aí como a Unimed e tantas outras, mas o chamado sempre fervia, ardia dentro de mim, e eu sempre acompanhava meus pais nas pregações, e Deus usava os profetas para entregar a mensagem que o chamado estava na minha mão. E com isso eu pude então ter uma experiência única com Deus, que eu ia muitas das vezes nos cultos e talvez não dava tanto ouvido, ênfase às mensagens pregadas e ministradas, e Deus falava com a gente. Só que aqui lá você ia e muitas das vezes alguém profetizava e você dizia, esse conhece a minha vida, conhece a minha história. E, vamos dizer, o filho de pastor possivelmente seria pastor. Pastor, o pastor comentou ali que por muitas vezes acabou rejeitando e atrasando o chamado de pastor do ministério para a sua vida. O que eu queria saber é quando o pastor respondeu positivamente, como foi o apoio da sua família? Então, Ezequiel, é o seguinte, a minha família sempre me apoiou. Então eu fiquei esse período fora e eu tive uma experiência de levar um rapaz e numa das nossas igrejas em Cascavel, e ele falou que precisava de uma ajuda, só que ele tinha feito ali uma proposta, né, que eu precisava no outro dia ir a um determinado lugar com ele. E quando eu cheguei nesse lugar, a pessoa dirigiu-se até mim e disse assim, o teu espírito não comunica com o meu.
e tem 2 pessoas orando para você voltar. Então, naquele momento, eu regressei, dobrei os meus joelhos e voltei ao Senhor, porque eu tinha passado algumas situações. E depois de lá para cá, e meu pai ficou com a minha mãe muitos anos fazendo campanha de oração. E eu retornei então, e de lá para cá o ministério só foi eu sempre confirmando aquilo que tinha na minha vida. E a minha família foi um apoio assim, incentivador do meu ministério. Eu tenho mais 4 irmãs, todas elas pregam, cantam e sempre incentivam. Até hoje a minha mãe é uma grande incentivadora do meu ministério, ter me apoiado. Isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus e ver o quanto a família é importante nessa hora para ajudar e dar apoio, né, que é aqueles que você precisa e conta com eles. Pastor, muitos acham que servir a Deus é simples, né? Mas o ministério também traz provação. E qual foi o teu maior desafio até aqui? Amanda, servir a Deus para muitos agora nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo, se tornou um pouco banalizado, né? Mas o evangelho, ele não mudou, as coisas não mudaram, o Senhor continua o mesmo. E algumas coisas vêm sim para nos entristecer, fazer com que nós paramos. E eu tive a perca do meu pai no ano de 2021, 25 de março de 2021. Eu recebi uma das piores notícias. Meu pai muito novo, meu companheiro, meu amigo. Nós nos falávamos todos os dias. Grande incentivador do meu ministério. E entre tantas as coisas que magoaram a gente, alguém torcer ou até mesmo vibrar pela morte de um ente querido, sabe? Por causa do orgulho, do poder, de querer a igreja. Então, esse foi um dos momentos mais tristes da minha vida, sabe? Que a gente perdoa, mas você não esquece, né? É algo que marca e, ao mesmo tempo, também faz nós entendermos que o ser humano, por causa do poder, do egoísmo, ele quer se sobressair de todas as formas, né? Então, essas coisas nos trazem algumas lacunas, mas também nos traz experiências, né? Eu acompanhei meu pai nos últimos dias, antes dele ser entubado, e ele, até as últimas palavras dele, foi de incentivo para o meu ministério, para cuidar da minha mãe. Ele, sabendo da partida dele, Deus já tinha comunicado, um homem de fé, de coragem, e foi a pessoa que inspirou, né? E nós temos aí muitas experiências de coisas boas também, né? Que hoje reflete pessoas que você encontra e falam quanto o seu pai foi uma bênção, né? Esses dias eu fui pregar no Jardim Floresta, Cascavel, Clarito, hoje. E meu pai foi pastor lá também por muitos anos. Então, eu estava no púlpito retornando, esperando o momento da palavra, e passou um filme. Meu pai, naquela época, trabalhou na Coca-Cola, depois na Móveis Ouro Verde. E naquele tempo, o pastor não era remunerado. Ele tinha que trabalhar, e meu pai chegava cansado, ia fazer os cursos. E nas escolas bíblicas, Curitiba, naquela época. E ficava, passou um filme. Quando eu estava lá, Amanda, no púlpito, chegou um bilhete. E aquele bilhete dizia assim: teu pai foi um grande incentivador. Falou, esse irmão, ele estudou no CBJ com meu pai para terminar os estudos. E ele queria parar, ele queria desistir. Aí naquele bilhete dizia: teu pai, na hora que eu pensava em desistir, o teu pai dizia: não, você não vai parar, você tem um objetivo. E ele disse, depois nós conversamos, quantas vezes meu pai pagava um café e falou: não tenho dinheiro. Não, vai lá, não paga.
Hoje ele se formou, é professor. Então são muitas histórias que, mesmo depois da partida dele, deixou um grande legado. E hoje a gente faz entender que vale a pena ainda você servir a Deus, lutar por almas. Então, o que muito me marca é a gratidão e a ingratidão, né? Mas de você saber que uma pessoa deixa um grande legado, tem uma grande história, e mesmo depois da partida continua viva. Sim. A história, aquilo que deixou. Então é isso que nos motiva a cada dia a servir a Deus e a ganhar almas. E isso é muito bom e gratificante. Pastor, o senhor mencionou alguns momentos de desafios e provações aí na sua caminhada com Cristo. E eu queria saber o que o senhor aprendeu sobre depender de Deus nesses momentos de dificuldades. A dependência de Deus, ela é algo sobrenatural. Eu digo assim, é tão bom você viver as suas experiências. E muitos querem viver as experiências dos outros. Então, no decorrer do meu ministério, eu estava casado com a minha esposa, a irmã Josiane. Fazia 6 meses, nós assumimos a primeira igreja. Eu, quando assumi essa congregação, o Ressetamento São Francisco, entre Cascavel e Corbélia, eu optei, quando eu estava num seguro-desemprego, um salário bom, eu optei por cuidar dessa igreja sem ganhar nada e para ajudar a obra, né? E lá nós vivemos muitas experiências com Deus, né? Nós precisamos e tivemos grandes desafios, mas o Senhor nunca nos deixou necessidade nenhuma. Eu me lembro que a minha filha mais velha, que morava comigo, com nós lá, um dia ela saiu lá e dizia assim: pai, eu quero uma Coca-Cola. E naquele dia eu não tinha. E aí um rapaz que passava lá, nem crente não era, ele foi deixar uma oferta. Todo mês ele fazia isso. E quando ele deu a ré no carro, ele voltou. Falou: pastor, eu peguei essa coca gelada e eu não sabia o porquê, mas o Espírito Santo falou que era para eu deixar. E tantas outras experiências que nós vivemos com Deus, né? Aquele tempo a gente precisava juntar um nó de pinho, ganhar uma roça de melancia, a gente vendia para ajudar na obra do Senhor e grandes outros desafios que vieram e que marcaram a nossa vida. Porque na caminhada, se você não tiver um alicerce, como a minha esposa sempre foi minha companheira, minha ajudadora, sempre nos incentivando, mas aquele momento que você quer parar, você quer desistir. E aí depois, saindo de lá, eu fui atender a Assembleia de Deus em Anaí, e um grande desafio. E eu cheguei para o pastor, que era o presidente, Corbélia, meu pai, saudosa memória, e eu disse para ele: eu quero remodelar a igreja, eu quero fazer algo, você está liberado, faça conforme as tuas forças. Mas chegou um momento que eu falei assim: Deus, eu quero desistir, eu não aguento mais. Eu falei: a obra não é para mim, o chamado não é para mim. E aí nisso eu saí de frente à igreja e comecei a olhar tudo e falar assim. E naquele dia a rodovia das Cataratas tinha me chamado para trabalhar. E eu disse assim: eu vou trabalhar secular, eu vou deixar a aula. Nisso saiu uma menina, não era da igreja, da vizinha do lado, e passou, falou assim: pastor, não entrega aquilo que Deus confiou em você. Foi Deus que te chamou, saiu. Então são coisas que marcam a gente e a gente faz entender que por mais dificuldades, por mais lutas e problemas, mas sempre Deus tem marcado o nosso ministério, a nossa vida. De lá nós viemos para Palmital, vivemos algumas experiências ali. E logo eu fui transferido então para Laranjal, onde eu pastorei ali por 6 anos e 9 meses, no campo missionário, sofrido a área de construção e o povo, e uma experiência que marcou muita gente, que eu sempre gostei de trabalho evangelístico na rua. E a gente evangelizou ali, e uma menina daquela veio para Jesus, e eu tive o privilégio de fazer o noivado, o casamento.
Depois eles foram residir em Santa Catarina. Trouxeram o filho deles para eu apresentar. E logo após, a gente recebe a notícia que ela é dirigente do ciclo de oração lá e o esposo é presbítero da igreja. Então são esses momentos que alegram a vida da gente e faz a gente entender do propósito de Deus e o porquê nós viemos, qual é o objetivo que nós viemos para esse mundo tão sofrido, tão difícil. E nós somos peregrinos aqui. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos em passagem aqui. Só que Deus nos trouxe para um propósito. Cada um de nós vivemos e temos um propósito. E para que nós viemos? O porquê que nós viemos? E em meio a um turbulhão de lutas e problemas e desafios, até mesmo de pessoas que, quem sabe, nos machuca, nos fere, mas sempre alguém que vem com uma palavra renovadora e de ânimo para a vida da gente. Pastor, o senhor falou que perdeu teu pai, né? E eu queria fazer uma pergunta. Como que o senhor manteve a sua fé quando seu pai se foi? Teve algum questionamento? Amanda, é algo assim que... uma pergunta que ela vai lá na alma da gente. A perca, vocês passaram por isso. Muitos passaram a dor. Você perder alguém que é muito próximo. Eu falava com meu pai do ministério, todos os dias a gente estava muito próximo. E realmente houve um questionamento. O porquê. E a pergunta que às vezes a gente quer fazer, quantas pessoas que não vivem um propósito e andam até não em conformidade com aquilo, e uma pessoa tão boa, íntegra, ajudadora, e repentinamente assim, pela ocasião do Covid, né? Sim. E essa perda, então, eu perdi meu pai e a gente orou, fez campanha de oração, Paraná toda, a igreja e a família. E a minha oração é: Senhor, não leva meu pai. Porque é algo que é parte de mim que está indo. Mas chegou um momento que eu e a minha irmã, Eliane, nós fomos levar uma meia de compressão lá no Hospital São Lucas, em Cascavel, onde meu pai estava internado. E quando nós chegamos lá na frente, ela falou: mano, vamos orar aqui nessa meia, para que Deus venha fazer a vontade dele. Vamos entregar o pai para Jesus. Naquele momento, nós estávamos ali, entregamos a meia ali na portaria e saímos com o carro. Naquela hora daquela oração, Deus recolheu meu pai. Sabe? E a moça correu lá de cima para avisar, não deu tempo. Foi o tempo de nós chegarmos na casa do meu pai, da minha irmã, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu já tinha certeza da partida do meu pai. Até porque o que eu tinha vivido com ele lá no quarto, ele já estava ciente de que Deus ia levar ele, sabe? Mas é a vontade do Senhor que prevalece, né? E eu sempre digo e eu vejo quantas pessoas, né, Amanda, começaram o ministério e terminaram de forma desagradável, até mesmo desonrosa. Mas hoje eu entendo, e o Senhor já usou pessoas para falar comigo, para aliviar essa dor na alma, que era um propósito de Deus, que o ministério cansa. E eu senti um peso quando eu conversava com meu pai de um ministério, e Deus achou por bem a recolher. Só que um homem íntegro, um homem que deixou um grande legado, e eu tenho orgulho. E eu falo com Deus. É difícil você agradecer a Deus por alguém que se foi. Mas pela forma honrosa que ele acabou a carreira, terminou seu ministério, isso nos faz entender. E a gente recebe algum convite para ministrar. Pessoas que conheceram meu pai lá antigamente falam o quanto teu jeito de ministrar lembra muito teu pai. Então, e como ele terminou.
a carreira, o ministério dele, né? E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Como você disse, no momento você quer, a gente quer imprensar Deus. E existe N perguntas e até mesmo sem resposta. E algumas delas somente os céus. Só a eternidade. Entendo totalmente o que o senhor falou, porque a gente passou pela mesma coisa também com a Anne, né? A Anne foi tudo muito rápido, muito surpresa, muito rápido, pegou nós assim bem de surpresa mesmo, porque a Anne era uma menina que nunca ficava doente, né? E ela ficou doente assim de um dia pro outro, e no hospital eu e Ezequiel também, a gente tinha muita fé que Deus ia tirar ela de lá. A gente orava, a gente pedia, fizemos propósito também, campanha de oração. Bastante gente orou, bastante gente nos ajudou. E teve um momento assim que eu tava lá no UTI segurando a mão dela. E o Espírito Santo falou pra mim, entrega ela pra mim. Só entrega. E o Ezequiel fala que ele também orou e que Deus também falou com ele que era pra ele entregar ela. E eu orava no UTI lá, ela não... já estava entubada, né? E eu orava no UTI e eu falei para Deus, Deus, eu não quero, né? Não é o que eu quero, porque isso é muito, muito forte para uma mãe entregar uma filha apenas com 7 anos. E eu falei para Deus, mas se é isso que o Senhor quer, se o Senhor quer ela, eu entrego, seja feita a sua vontade. Nisso que eu terminei de orar, o batimento cardíaco dela caiu na hora. Então, praticamente, ela morreu nos meus braços, sabe? Então, eu entendo totalmente isso, a tua dor, que é também uma dor, assim, que grita direto na alma, não tem como explicar, né? Mas eu sei que ela tá lá no céu. Tá em bom lugar. É que ela só... Deus nos deu para cuidar por um período. Sim. E era dele. Era dele. Exatamente. Pastor, tem algum hábito, versículo ou momento de oração que o senhor nunca deixa de fazer, mesmo nos dias difíceis? Eu tenho sim um hábito diário com Deus, oração, fora as campanhas que nós precisamos fazer. Eu gosto aquele versículo do salmista, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Porque é só a mão dele, só o sustento dele. A vida é um sopro, né? Uma passagem. Então, se não for o sustento e a mão do Senhor, o que seríamos de nós, né? E de você levantar pela manhã e ter o seu particular, o seu devocional com Deus, e entender e saber que muitas pessoas dependem de você ministerialmente, uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, e isso faz com que nós entendamos que é necessária a nossa vida de oração e termos algo para nos apegar, que é a palavra de Deus, que é o sustento da nossa vida, né? É o que nos traz o bálsamo, que nos traz a alegria. Se nós formos olhar na Bíblia, quantos que não passaram momentos difíceis e aflições, aí o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós precisamos entender que tudo foi feito por Ele e para Ele, né? Quando Ele sopra o Espírito em nós, faz lá a alma vivente desde o Éden, né? Nós precisamos entender que há um propósito e nós precisamos cumprir esse propósito. Mas precisamos entender também que o céu nos aguarda, né? Vamos viver esse momento passageiro, uma rotina que vivemos a cada dia, entendendo que o céu é logo meio, né? E entender que muitas pessoas dependem de nós, independente das circunstâncias que nós passamos e das dificuldades e das experiências que nós tivemos, né?
quando estávamos falando de perca e dor e sofrimento, a gente, quando com a perca do meu pai, eu fui assumir em 2001 a igreja que meu pai foi pastor por 3 vezes, em 91 como missionário. Depois, em 2000, ele assumiu o campo de Capitão Leandro das Marques. Essa igreja ficou pertencendo a ele. E agora, por último, ele terminou a sua carreira ali cuidando daquela igreja. Então, a nossa convenção do Estado do Paraná, a CIADEP, através do nosso presidente, pastor Percy Fontoura, achou por bem, então, de nós darmos sequência no trabalho do meu pai, saudoso pastor Levi, naquela igreja. E você vivenciar aquele momento, aquele tempo, de pessoas que chegaram e disseram assim: teu pai esteve aqui de bicicleta na época, orando pelo meu filho que estava morto e o Senhor trouxe a vida. E os mais novos conviveram com esse momento dele ali. Então, isso faz nós entendermos que somos dependentes de Deus e que viemos para um propósito, E por isso que eu acordo e disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustenta. E quando a rotina pesa, pastor, o que o senhor faz para recarregar a alma? Quando a rotina pesa nos nossos ombros, porque nós como ministros, obreiros, pastor, nós carregamos, eu digo assim, um peso e uma responsabilidade. E chega aquele momento que pesa realmente. E eu tenho o meu refúgio, dobrar os meus joelhos. Porque tem momentos que você não tem com quem falar. Você recebe muitas pessoas, atende todo mundo, mas o pastorado é algo muito solitário, amigos verdadeiros, você talvez não pode contar nos dedos da mão. Pessoas que realmente você pode compartilhar, que realmente se alegram com as suas conquistas. E até mesmo em momentos difíceis, tem vezes que você pode até compartilhar com alguém, mas este alguém, em vez de ele te ajudar, ele está até torcendo para que realmente vá mal. Mas Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. E o meu refúgio é o meu cantinho de oração, o meu momento com Deus. E eu vou para o templo e eu debruço e digo: eu só saio daqui quando eu senti a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Senhor, o que seríamos de nós? Que a gente pode recorrer tantas outras coisas como estudo, a gente tem ali o curso de bacharel, eu fiz psicanálise para entender, mas isso daí não é o suficiente para você ser cheio e arrancar de dentro da tua alma aquilo que é um vazio para ser preenchido somente pelo Espírito Santo de Deus. Senão a gente entra num declínio espiritual, ao ponto de você até mesmo desacreditar das coisas de Deus, sendo que você viveu muitos milagres, entendeu? Então, as provações, elas vêm para... parece que a gente pensa até que vai nos matar, mas ela nos fortalece. E quando nós nos dobramos diante do Senhor Deus, o socorro é rápido, é repentino, e você já sai alegre e aliviado da tua alma. Pastor, o pastor comentou ali que o pastor é alguém muito solitário. A gente percebe que os pastores sempre cuidam bastante de pessoas, né? Realmente, pastor, quando pesa o ministério da chamada, pesa a rotina do ministério de ser pastor, não tem ninguém que possa aliviar, eu digo alguém humano, não algo divino, que tenha confidencialidade para contar, desabafar. Você encontra, Ezequiel, muitos amigos, alguns colegas, mas você tem ali a família, a esposa, que é o sustentáculo do ministério. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Josiane, que é a minha companheira. Mas o pastor, ele tem isso também de se privar muitas das vezes e não levar uma carga grande para dentro da casa, dentro da família, até porque das experiências que a gente viveu antes, Só que realmente o Espírito Santo tem pessoas, amigos, que você compartilha, como eu falei aqui,
que pode contar. Existem pessoas, né, que você pode desabafar, e vai orar com você, vai te ajudar, né? E eu vivo um momento muito gostoso hoje do meu ministério. A igreja de Cantagalo é uma igreja que nos acolheu muito bem, né? E Deus tem nos dado essa graça de ter colocado pessoas incentivadoras. Ontem mesmo eu estava com a voz afônica e a Santa Ceia, geralmente, eles esperam a palavra pastoral, né? Nós temos ali muitos pregadores e pregadoras, cantores. A nossa igreja é algo abençoador, é bênção de Deus. E eu trouxe ali uma palavra ontem e um irmão me manda mensagem, falou: pastor, Deus lhe usou muito ontem. E a minha esposa estava fazendo um neném dormir lá fora. E lá de fora ela sentiu muito forte a presença de Deus. E pessoas que nos trazem notícias boas, que são porta-voz de coisas boas. Então essas palavras verdadeiras, isso traz um bálsamo pastoral, né? Você fala assim: realmente eu estou no meu ofício certo, fazendo aquilo que a gente gosta. Primeiro, para você aguentar a chamada ministerial, tem que ter realmente um chamado por Deus e não colocado por mãos humanas, né? Tem o chamado universal, que é para todos, mas tem o chamado específico, né? Por mais que você herda, né? Eu digo assim, a maior herança deixada pelo meu pai é o meu ministério e um acervo de livros e mensagens, até mesmo escrito na mão, que ela viva hoje, algumas gravadas lá em CD, naquele cassete, DVD, e hoje a gente escuta, ela é viva, ela é eficaz, é muito atualizada. Então a palavra ela se renova a cada dia. Então é um refúgio que você busca para algumas respostas, né? Mas acima de tudo, a gente tem sim muitos companheiros que a gente pode compartilhar. Hoje a igreja enfrenta muitos desafios, né, pastor? Redes sociais, distrações. Como o senhor enxerga o papel da igreja nos tempos modernos de hoje? Amanda, a igreja, nosso Deus é o mesmo. Sim. Mas a igreja, sim, ela teve essas mudanças de faixa etária e também as redes sociais, a mídia. E a gente, como pastor, você tem que sempre estar desafiando o povo da atualidade, né? A gente que veio já de anos e viu, vamos dizer, a igreja lá do passado, a gente tem muitas experiências para contar, vividas. Então, eu digo que o povo daquele tempo orava mais, tinha mais intimidade com Deus, pelo fato já também de não ter o que tem hoje, né? A mídia, desde o tempo lá que era rádio, até mesmo não poderia ter televisão e tantas outras coisas. Então o povo se dedicava mais a jejum, a oração. Eu me lembro, preciso também falar aqui da minha mãe, uma mulher de fé e de oração e que também nos inspira muito. Passado muitos anos, um rapaz entra em contato comigo e fala assim: eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Nesse momento eu pensei em parar, pensei em desistir. E na época minha mãe fez um tapete para ele e deu de presente. Isso bairro Cataratas, eu creio que no ano aí de 89, 90. E ela fez esse tapete e falou assim: você vai precisar desse tapete de oração, guarda. E ele falou que os anos se passaram, ele se tornou até mesmo pastor, fez curso, se formou em outra denominação, e ele me mandando esse testemunho. E quando ele passou um momento mais difícil, ele lembrou do tapetinho da irmã Marlene, da oração. E ele só venceu com oração. E hoje, nos dias atuais, a gente tem incentivado, apesar de ser menos,
mas tem incentivado a buscar ao Senhor, a consagrar, a dedicar aquele momento. E hoje está tudo muito corrido. O trabalho, o dia a dia e tantas outras atividades, a pessoa se torna ocupada. Então ela já chega, o final de semana ela tem que ter aquele momento com a família, aquele descanso. Mas não só isso pode nos afastar de Deus. Então, o que acontece hoje na atualidade é coisas que nos afastam de Deus. E às vezes muitos querem colocar algumas inovações para que se traga a presença de Deus de novo, como por exemplo aquele tempo que se tinha a Arca da Aliança, né? Que se tivesse a Arca tinha a presença do Senhor, mas essa presença está conosco, viva a cada dia. Então nós temos que entender que precisamos ser dependentes de Deus a todo tempo e venceremos só com oração. Eu falo, esses dias estavam comentando, né? E eu falei assim que antigamente parecia que era mais fácil ser crente. Já porque não existia esse negócio de redes sociais, essa correria que é hoje em dia. Até o tempo antes passava mais devagar, né? Hoje, quando você pisca, já é final do ano, já é Natal, é tudo muito corrido, né? Pastor, e falando especialmente sobre juventude, o que o senhor tem aprendido com os jovens da sua igreja, da sua comunidade lá em Cantagalo? Eu sou um pastor assim que eu consigo me identificar com as crianças, adolescentes e jovens. E você tem que ter a noção de que nós estamos vivendo uma transição. Eu ouço falar e sempre digo que nós estamos vivendo um dos piores momentos para se pastorear, pelo fato de ter as pessoas com mais experiências, que você não pode perdê-los jamais, porque são alicerces da casa do Senhor, e são pessoas que nos ensinam muito. E ontem, enquanto eu ministrava, eu falava com os meus obreiros que alguns deles, pais, até avós, estavam ali me escutando, e eu dizia: nós temos que pensar como nós vamos terminar o nosso ministério e a obra do Senhor. E a juventude, você tem aquele momento de conversar com eles, estar próximo deles, ajudar eles. E é a área que a gente investe, né? Porque nós precisamos entender que a juventude, ela precisa sim ter a casa de Deus como um refúgio para eles. Apesar que o mundo oferece muitas coisas, né? Sim. Eu creio que dentro de uma formalidade e de algo assim, nós temos que ter algumas estratégias para poder estar envolvendo eles na obra do Senhor. Se o senhor pudesse dar um conselho para quem está começando agora na fé, qual seria o conselho? Eu digo assim que ontem nós tivemos batismo e eu dizia para os novos, né? É um grande desafio servir ao Senhor Deus no momento em que nós estamos vivendo. Mas é tão gratificante quando no decorrer da nossa caminhada e nós vamos vivendo as experiências com Deus e fortalecendo-nos a cada dia. E vai ter momentos de tristeza, solidão, a pessoa vai querer parar, desistir, vai ter aquele momento que o celeiro vai estar, quem sabe, não abastado. E eu sempre me lembro da oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não tenha o gado, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, em momentos difíceis, nós precisamos entender que precisamos estar firmes e alicerçados na rocha que é Jesus. Desde o momento que realmente a pessoa entregou a sua vida para Jesus, vai ter os momentos difíceis, porém, ela vai ter sempre um escape, a procura, né, através da pessoa da terceira trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que sempre é vivo e é eficaz. Pastor, para nós encerrar, se o pastor pudesse resumir em uma frase, o que é viver entre céu e rotina, o que o pastor diria? Entre o céu e a rotina, eu creio que está lá em Apocalipse 21:4. O Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. É a rotina terrena do que aquilo que nos espera. É uma promessa de Deus.
para as nossas vidas, a qual João escreve no livro de Apocalipse. Porque ele vai dizer, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter dor, lá não vai ter morte. Então eu descrevo isso entre o céu e a rotina, seria isso, a nossa rotina aqui, mas o que nos aguarda é muito maior. Porque há uma promessa, e ele fez essa promessa que vai enxugar as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, com essa promessa feita por ele, nós precisamos entender que nós precisamos continuar firme, que dentro desse espaço, dessa rotina, até nós chegarmos nos céus, tem muitas pessoas que dependem de nós. Tem uma família, tem uma igreja, muitas pessoas se esperam em nós, até mesmo pessoas que digam, eu queria pregar, queria pastorear, eu me espero do Senhor. E se nós pararmos, essas pessoas dependem de nós. Tem uma multidão de pessoas que, às vezes, olha para nós, vê o nosso testemunho e diz assim, eu estou servindo a Deus porque eu tive uma motivação de alguém. Então, diante de tanta dor, lágrimas e percas, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Amém. Pastor Eliezer, muito obrigado por ter compartilhado sua história, sua fé, seu testemunho. Foi realmente um episódio muito abençoado. Deus abençoe, pastor. Amém. Eu que agradeço vocês pelo espaço. Primeiramente a Deus, a minha esposa. Eu tenho 4 filhos, lindos, maravilhosos. E daqui a uns tempos já vou ser avô. E é um privilégio. E a igreja do Senhor, a qual estou servindo hoje, que também serve de alicerce. E eu agradeço a Deus e agradeço vocês, Entre o céu e a rotina, eu posso dizer que em breve Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Meu muito obrigado. A gente sai dessa conversa com o coração cheio de esperança, alegria. E obrigado, pastor, por nos lembrar que a rotina também é algo que nos dá fé para continuar a caminhada aqui. E você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com mais alguém que precisa ouvir e até o próximo. Tchau! Tchau!